No livro de Isaías, capítulo 12, diz assim esse texto maravilhoso. Naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Eu trago para você hoje uma reflexão extremamente séria, extremamente importante sobre a missão da igreja. Você vai dizer o que tem a ver, o que isso é importante? Bom, tem a ver com tudo. Vamos pensar um pouquinho. Na nossa vida, se você foge da sua missão, do seu propósito de vida, você se torna uma pessoa infeliz, não é verdade? Vamos imaginar que você tenha um propósito importante, né, de ser um bom pai, uma boa mãe, um marido exemplar, uma esposa exemplar. E você foge disso. Traição, ausência, né, maus tratos e assim por diante. Você vai ser frustrado e vai frustrar pessoas. Acontece que a igreja cristã tem se desviado muito da sua missão. E a grande responsabilidade é da sua liderança. Os líderes precisavam ficar um pouco mais atentos a tudo isso e entender um pouco mais o que isso significa dentro da prática toda aqui no Brasil. Eu quero falar com você sobre o nosso país. Infelizmente, nós tivemos expressões muito ruins daquilo que o pessoal entende por democracia. E invasões em Brasília, e viagem para cá, viagem para lá, e grito para cá, grito para lá, e é um lado, é o outro. Ou seja, o Brasil está dividido. O Brasil está dividido, está polarizado, né, entre aquilo que se chama esquerda e direita. Ok. Até aí nada de novo debaixo do céu. O mundo é assim, a história conta uma série de exemplos passados a esse respeito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No entanto, pastores, e eu vou falar para pastores porque eu sou pastor, não vou falar com os padres, eles têm outra direção e etc. Eu vou falar com os pastores. Por mais que os pastores, e você pastor, ou você que está me ouvindo e conhece um pastor, gostaria que você mandasse essa mensagem para o seu pastor, por mais que nós pastores, né, não sejamos tão unidos, porque nós não temos uma direção mais episcopal como tem os católicos, né, a culpa do que tem acontecido, em parte do que tem acontecido no nosso país, é dos pastores. Porque se posicionaram erroneamente. E erroneamente não partidariamente. Veja bem, a igreja tem uma visão de justiça social? Sim. A igreja tem uma visão de apoio aos pobres? Sim. A igreja tem uma visão de atendimento das viúvas e dos órfãos? Sim. E assim por diante. Okay? Ficaria aqui listando uma série de questões. No entanto, a igreja nunca pode ser partidária. A igreja não pode ser, não deve ser e deve fazer de tudo para não ser. Acontece que muita gente que frequenta as igrejas começou a pressionar os pastores. Eu vi e ouvi isso. As pessoas pressionando os pastores dizendo, você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. E aí alguns pastores foram para a esquerda, alguns outros pastores foram para a direita. Erraram.
Erraram feio, porque nós não somos partidários de grupo algum. Por que eu li Isaías capítulo 12? Olha aqui, Isaías capítulo 12 tem alguns princípios aqui, e eu quero chamar a sua atenção para esses princípios. Olha só. Primeira coisa, ele começa dizendo: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim. Se você ler Isaías capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai perceber, e vários outros capítulos para frente, você vai perceber palavras de juízo estabelecidas por Deus às nações, tá? E principalmente para o povo de Israel. E aí, essas palavras de juízo, agora no capítulo 12, parece que elas são amenizadas dizendo: Senhor, o Senhor estava irado, mas agora o Senhor me consolou. Agora o Senhor me trouxe paz, o Senhor me trouxe tranquilidade. Muito bem, então, como que o profeta manifesta a sua fé a partir daqui? Veja só o versículo 2. Ele diz: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Número 1. A missão da igreja é levar pessoas a conhecerem o Deus da salvação. E não outra coisa. Nós vamos trabalhar pela justiça social? Vamos trabalhar pela equidade? Vamos trabalhar pelo amor aos pobres? Vamos trabalhar pelo amor às pessoas? Sim, mas a nossa missão é a declaração sistemática, constante, de que Deus é a nossa salvação. A salvação não vem dos homens, a salvação, como diz o texto bíblico, a salvação não é dos judeus, né? Não vem pelos judeus. A salvação, ela é pertencente a Deus. Deus é o Salvador. Tanto é que quando o Senhor, ele diz, olha, a virgem vai conceber e vai dar à luz um filho, e o nome dele será o quê? Jesus. Quer dizer o quê? Aquele que salva, o Salvador. Então, olha, primeira coisa que você precisa ter em mente é que a igreja não se mete em política partidária. A igreja não tem não tem esse direito. Quem é que deu para você, líder, o direito de mexer com isso? Quem é que autorizou você a fazer isso? Eu sou um cidadão brasileiro. Como cidadão, você faz o que você quiser. Mas como pastor, como líder de igreja, não. Você tem que ter a responsabilidade bíblica de levar as pessoas a conhecerem o Deus da salvação. O Deus que é a salvação. O Deus que é a fonte da salvação. Veja que o texto diz: com alegria vocês tirarão água da fonte da salvação. A fonte da salvação é o Senhor. A minha esperança não está no fulano, não está no Beltrano, a minha esperança não está na esquerda, não está na direita, nem no centro, a minha esperança não está em Brasília, nem em São Paulo, nem em Paraná, a minha esperança está no Senhor. Aí você vai dizer assim: mas nós não podemos viver uma vida dissociada da política. Política é uma coisa, política partidária é outra. Política são os seus direitos de trabalhar pela cidade, pela polis, pelo grupo, pelas pessoas, seja a cidade, seja o estado, seja a nação. Né? De trabalhar, de desenvolver políticas importantes, né? E etc. Mas partidário, de jeito nenhum. Pessoas que subiram a rampa lá em Brasília, gritando pelo nome de Deus, dizendo que agora, como Josué, elas estavam conquistando aquilo, que aquilo agora é nosso. De onde esse povo tirou isso? Essa linguagem eu conheço. De onde eles tiraram? Pastor, sabe o que é? A gente não sabe o que os crentes vão fazer. É verdade, a gente não sabe e também a gente não se responsabiliza por que eles vão fazer. Mas a gente se responsabiliza por aquilo que a gente faz, como líderes. Segundo, olha só o texto. Naquele dia, verso 4, naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber. Você está percebendo que são princípios? É um princípio de missão. Qual que é a missão da igreja? Levar o evangelho a toda criatura. O que é que diz lá em Mateus, capítulo 28? Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Mateus, Marcos, ide pregar o evangelho a toda criatura, não é isso? Ide pregar o evangelho no mundo inteiro. Né? Lá em Lucas, a gente tem também uma palavra que esse evangelho será pregado a todas as nações. Né? Em João, nós temos o Senhor indicando à igreja, vão, anunciem, preguem. O que está acontecendo com a igreja é que a igreja perdeu de vista a pregação evangelística. Evangelizar não é dominar pessoas, evangelizar não é convencer pessoas, evangelizar não é levantar o dedo para as pessoas, evangelizar é anunciar o amor de Deus, de que Deus é a salvação e que só em Cristo nós atingimos o relacionamento com Deus. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Ninguém. Não adianta. E outra coisa, vamos pensar uma coisa muito séria aqui. Chega de tentar interpretar as Escrituras a partir das filosofias humanas, ou dos conceitos sociológicos, ou dos conceitos antropológicos. Eu não posso fazer, eu não tenho essa autorização. Eu tenho que interpretar a Bíblia com a Bíblia. Isso é hermenêutica bíblica. Isso daqui é um princípio básico da interpretação da Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é que deve estar aqui sendo analisada, sendo estudada e comparada, Bíblia com Bíblia. No momento em que alguém diz assim, sabe por que a gente não evangeliza mais? Porque nós respeitamos as pessoas. Não, porque isso daí é um direito constitucional. É verdade. E quem falou para você que evangelizar é desrespeitar as pessoas? Evangelizar é anunciar o amor de Deus. Quem que desrespeita as pessoas anunciando o amor de Deus? Mas é que as pessoas estão fazendo coisa errada, a gente tem que denunciar. Não tem que denunciar. Quem chamou você para ser juiz? Quem chamou você para ser juiz? Quando alguém chega para mim e diz, porque meu filho, porque minha filha, porque isso, porque aquilo está acontecendo na minha casa, eu digo duas coisas. Ame e ore. Ame e ore. Ame e ore. Que se essa atitude a gente perder, a atitude do amor, que é o amor de Deus, e a oração, que é confiar no poder de Deus, acabou a nossa vida. Aí nós não temos mais esperança para lugar nenhum, em lugar algum, não é isso? Então, louvem o Senhor, invoquem o seu nome. A Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, a igreja do Senhor Jesus tem a missão de levar as pessoas a mensagem do amor de Deus para que elas invoquem o Senhor. Mas se elas não quiserem, o problema é de cada um. O problema é de cada um. Eu não carrego o mundo nas costas. Jesus já fez isso. Eu não tenho nem condições emocionais. E se eu começar a fazer isso daí por uma comunidade, eu fico doente. Não é minha obrigação. A minha obrigação é anunciar o amor de Deus. A minha obrigação é anunciar quem Deus é em Cristo Jesus, quem Deus é no Espírito Santo. O que Deus quer para a humanidade. Isso é minha função. Por quê? Porque está revelado nas Escrituras. E o que não está revelado, pastor? O que não está revelado não me pertence. Lá em Deuteronômio fala sobre isso. As coisas encobertas pertencem a Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Aquilo que foi encoberto, está encoberto. Eu não tenho que ficar tentando descobrir. E o que a Bíblia fala sobre outros mundos e outros planetas? Vai caçar sapo, vai procurar outra coisa para fazer na vida. Você quer pensar nisso a partir da NASA? Pensa. Você quer a partir de algum cientista? Pense. Mas a Bíblia não é livro para falar sobre isso e nem fala. A Bíblia é livro para anunciar o amor de Deus e para trazer ao mundo a salvação que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, tem muita igreja aí que está negando a Cristo. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz em Tito, diz assim, que eles falam com a sua boca, eles confessam com seus lábios, mas as suas obras estão negando aquilo que eles falam. Então, qual que é a obra da igreja? A igreja está preocupada em fazer showzinho. Por quê? Porque é isso que todo mundo faz.
A igreja está preocupada em juntar um monte de gente. Por quê? Porque aí vai mostrar que é uma igreja poderosa. Quem falou? Quem é que aguenta esses cultos? É só ler Isaías capítulo 1. O Senhor diz, eu não suporto mais isso. Eu não suporto. Deus não suporta. É só ler o que está escrito nas Escrituras. O Senhor Jesus disse, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque tem gente que o adora com seus lábios, mas o coração está longe de Deus. Então, cuidado. Tá? A minha pregação hoje não é sobre política. Não estou falando nada de política. Eu estou falando sobre a missão da igreja e o que a igreja não pode deixar de fazer. Aí ele diz aqui, anuncia entre as nações os seus feitos. Olha, a missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações. Esses discípulos são convencidos pelo Espírito Santo. Eu anuncio a verdade de Cristo. Eu anuncio o amor de Deus. Eu falo que Cristo veio ao mundo, que amou a humanidade, que morreu na cruz para nos salvar, que ressuscitou e que vivo está e que Ele é o único que pode nos arrancar dessa situação de prisão espiritual que é a natureza de pecado. Aí se alguém fala, como que eu faço isso? Eu levo essa pessoa a orar comigo e a confessar os seus pecados. E se a pessoa falar, mas eu não quero nada disso, eu não aceito porque a minha filosofia é isso, a minha religião é aquilo. O que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Fala para mim. Nós não fomos chamados a obrigar ninguém a fazer nada. Então, cuidado, você que é líder, você que é pastor, você que é obreiro, você que é ancião, você que seja o nome que se quiser dar, cuidado, você não é dono da igreja. Você não é dono das pessoas, você não é dono da mente das pessoas. Deixa o povo pensar, ensine-os a pensar, ensine-os a conhecer as escrituras sagradas, porque tem muita gente que faz mais de 50 anos que está na igreja e não conhece isso aqui de princípio de Deus. Eu vi nessa época agora. Eu fiquei sabendo esses dias de uma família, não conheço a família, mas eu fiquei sabendo através de um parente da família, do marido e a mulher. O marido defendia a direita e a mulher defendia a esquerda. Chegou uma hora que um olhou para a cara do outro e falou, vamos separar porque a gente não aguenta mais viver junto. Isso aqui é o inferno. Olha que lindo, que gracinha. Né? E são cristãos. Que graça. Por uma misericórdia de Deus, eles não se separaram. Por uma misericórdia de Deus, que aconteceu alguns fatos lá, que eu não vou entrar aqui no caso, mas foi bondade do Senhor sobre essa casa. Mas olha que absurdo. Né? Pessoas que deixaram de frequentar a igreja porque o pastor não disse em quem ia votar. Porque o pastor não fez campanha no púlpito. E a pessoa saiu da igreja falando mal do pastor. Eu não tenho mais pastor. Que coisa, né? E é gente que está de cabelo branco, que deveria juntar os cacos da vida e acertar a sua vida com Deus e pedir perdão para Deus. Tá certo? Olha, eu vou voltar com essa mensagem, eu vou falar um pouco mais na próxima mensagem. Vamos terminar aqui? Eu não tenho ódio no coração nem raiva. Eu tenho no meu coração o desejo imenso de que as pessoas que estão me ouvindo possam dizer, eu quero me arrepender diante de Deus. Porque eu militei em áreas que Deus não tinha me autorizado a militar. Eterno Deus, abençoa cada coração. E que cada um, Senhor, conheça a Tua palavra e conheça o Deus da palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém.